hoje a gente está falando da saúde da boca de uma forma geral, doutora Cecília, doutora Diana aqui com a gente também. E a gente falou muito desses pacientes que a gente faz o atendimento em casa, que a gente precisa ir em casa ou no hospital geriátrico. Mas vocês me disseram que tem também o paciente do hospital. Quem é esse paciente do hospital? Qual é esse atendimento exatamente? A gente sabe que muitas vezes um paciente, uma pessoa interna, por causa de uma fratura na perna, por causa de um problema qualquer, e acaba dentro do hospital, dentro da UTI, adquirindo o que a gente chama de pneumonia aspirativa, né? Que é uma infecção no pulmão, que a maioria das vezes é causada por bactérias da boca, tá? Então, essa patologia, ela acaba levando a um grau pior, levando a uma piora da doença, da patologia do paciente, e muitas vezes o paciente chega a óbito por causa dessa pneumonia aspirativa e não por causa daquela patologia que levou ele à internação. Então, por causa disso, hoje os hospitais de Natal, eles estão solicitando a presença do cirurgião dentista, né? Sob demanda isso, mas estão solicitando, para que a gente possa orientar tanto os técnicos de enfermagem que estão naquele hospital, como também fazer a nossa parte, fazer a higiene oral daquele paciente, manter a boca dele o mais limpa possível, porque se houver uma aspiração, que aquela aspiração não leve a uma pneumonia aspirativa. O que seria essa aspiração? Quando a gente se engasga, por exemplo, a gente tosse. E esses pacientes que estão internados, eles não têm essa capacidade. E nesse momento, a bactéria chega até o pulmão. Então, já que ele não tem como colocar aquilo para fora, digamos assim, através da tosse, a gente faz a limpeza para que, ocorrendo a aspiração, não aconteça o problema, não aconteça a consequência. E essa presença do dentista, por exemplo, num hospital, ela começa já a ser debatida e ser trazida como de grande relevância, digamos assim. A gente tem em andamento um projeto de lei, né, um projeto federal, e a gente acredita que para 2012 deve estar saindo, está em tramitação, onde coloca como obrigatório a presença do cirurgião dentista nas UTIs, não é? Nos hospitais públicos e privados, né? E isso daí se baseia justamente em várias pesquisas que comprovam o seguinte, que quando alguns serviços instauraram a presença do dentista dentro do hospital, o tempo de internação do paciente reduziu em número de dias, o número de óbitos, né, de mortalidade caiu, o custo com a internação hospitalar, então o custo financeiro também caiu, então só teria vantagem, né? E aí isso daí vai começar realmente, já é uma realidade, mas é uma realidade só para alguns, e a gente espera que em breve seja uma realidade realmente para todos os que estão lá. A doutora Cecília tocou num ponto muito importante, que é esse da realidade ser apenas para alguns hoje. Quando a gente fala em cuidado bucal, esse cuidado, ele é desde a infância, ele tem que ir até a idade madura e até o último dia de vida, acho que você precisa estar cuidando da sua boca. Independente da classe social. Independente de classe social. E aí, a minha maior preocupação é que muitas vezes a gente vai num posto de saúde, e eu como repórter que sou, vou no posto de saúde e vejo que não tem dentista. Num caso desse, por exemplo, o que o paciente ele pode fazer para cuidar de sua boca independente do dentista? É só a escovação mesmo, doutora Cecília? A escovação dos dentes, né? Se for possível fazer o fio dental. Se ele não tiver dentes, isso é importante. Muita gente acha que a pessoa não tem dente, não precisa mais limpar a boca, mas precisa. Limpar a mucosa, aquela parte desdentada, né? O cuidador muitas vezes ele enrola os dedos com gaze para fazer a higiene naquela região. Usa um antisséptico sem álcool, isso é muito importante, tá? Porque o álcool, ele resseca a mucosa, ele arde, ele irrita, não é? E além disso, ele pode interagir com algum medicamento que a pessoa tome e dá efeito colateral. Então, a gente pede um enxaguatório sem álcool, né? E usa esse produto, limpar principalmente a língua, que muita gente negligencia. A língua é como se fosse um tapete felpudo, onde acumula a boa parte das bactérias. Então, é essa limpeza rotineira. E isso tem que ser desde a infância mesmo. Os bebês precisam ter esse cuidado bucal também. Sem dúvida, os bebês são desdentados, assim como, né, a maioria dos nossos idosos.
E eles precisam também passar por isso. E a gente vê desde sempre, né, as babás usando também a mesma coisa, a gaze, normalmente numa água filtrada, um soro fisiológico, um chá de camomila, que acaba também relaxando, deixando a região mais limpa também, funciona como um veículo, né, assim como a água destilada. Então, tanto para os bebês, adultos, idosos, acho que isso tem que funcionar. Até o bebê que está assim. apenas na amamentação, que ele consome apenas e exclusivamente o leite materno? Sem dúvida. A cavidade oral dele deve estar bem limpa, assim como todas as outras pessoas. No final de cada mamada. No final de cada mamada. A mamãe terminou a mamada, ela vai enrolar o dedo numa fraldinha limpa ou numa gaze, vai umedecer e vai passar por aquela região. E quando começarem os primeiros dentinhos, já tem escova própria, né? A partir do 6º, 7º mês de vida, já tem escova própria para o dentinho descido. Normalmente, viu, Marina, as mães têm pena, né, têm receio, e na verdade a gente não precisa ter disso, a gente sabe que as crianças, elas gostam até, né, principalmente naquela fase oral, onde quer colocar tudo na boca, então se você coloca uma coisa, principalmente molhada na boca do bebê, ele vai chupar aquilo, ele vai achar gostoso, então a gente pode passar, não precisa ter pena, tá, que vai ser bom para ele, sem dúvida. E em relação à criança, por exemplo, é um outro dilema, porque você precisa levar a criança no dentista, por exemplo, um dentinho que está ali, está molinho, um dente de leite. Esse dente ele só pode ser retirado pelo dentista ou ele pode ser retirado em casa? Não, pode ser retirado em casa. Tem casos e casos. Né? Tem aqueles casos que o dente está mais molinho, que a mãe consegue e que dá super certo. Né? Tem outros não, que às vezes o permanente, o dente definitivo está nascendo por trás e o dente de leite ele não amolece de fato, né? Mas o que eu acho importante a gente enfatizar sempre é que a mãe não leve a criança só na hora da urgência, na hora do desespero, né? Que é na hora que está com dor de dente, ou que quebra um dente, ou na hora que tem que tirar esse dente. Mas que leve para fazer manutenção, para fazer flúor, né? Para fazer orientação de higiene, e a criança interage naquele ambiente, e o dentista deixa de ser o vilão, ele passa a ser o aliado. Passa a ser um amigo da criança também. Tem um pouco disso ainda. O dentista ainda é o vilão? Ainda tem uma barreira, por exemplo, a ser passado, ultrapassado? Isso que a Cecília estava falando para as crianças, né, ela falando e eu pensando aqui, poxa, isso serve para todo mundo, né? Quantos e quantos adultos a gente já não recebeu no consultório que só vão quando estão com dor de dente? Né? Então eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. E aí essa coisa do vilão, né? O dentista ainda é o vilão, eu acho que para muitas pessoas sim. E aí é onde entra o home care, né? O atendimento com equipamento portátil. Para aqueles pacientes que são muito receosos, que tenham síndromes ou não, que tenham problemas sistêmicos ou não, eles ficam mais à vontade, eles se sentem mais à vontade no seu local, na sua casa, né? Então aí é onde entra também a odontologia hospitalar, por exemplo, são aqueles pacientes que já estão internados por algum outro motivo e que podem aproveitar aquela situação para fazer o procedimento dentário, visto que teoricamente eles vão se sentir mais seguros, né? Já que estão no ambiente hospitalar. Exatamente. E esses cuidados também são cuidados que passam, você aprende a se cuidar. Né? É um cuidado que vem da infância, mas que vem dos pais. Os pais que se cuidam ensinam os filhos a se cuidarem. É para ser assim, né? E a gente até fala que quando os pais forem fazer a sua higiene bucal e tem filhinho pequeno, para fazer junto, para o filho ver que a pessoa está escovando, tornar aquele momento uma coisa de brincadeira, uma coisa prazerosa. Exatamente. Né? Porque esse medo diminui. E a gente comentou do medo da criança, eu acho que a criança hoje em dia tem muito menos medo do que há 20, 30 anos atrás. Né? A odontologia evoluiu, surgiram novos materiais, novas tecnologias, não é? Tá aí o laser, se fala já em células tronco, as coisas vão evoluindo, o barulho diminuiu, as pessoas estão com atendimento mais humanizado, mais individualizado, mais consciente. Então se preserva mais dente, a odontologia ela não é mais mutiladora, né? Ela é preventiva. Eu acho que essa é a diferença. Tinha muito disso, você fazia a extração. O dente está ruim, faz a extração. Isso aí. Hoje a gente já tem muitos idosos com todos os dentes na cavidade oral. Vários e vários. Ou com muitos deles. Encontramos bastante disso. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês. Dizer que esse novo serviço, né, que pelo menos para mim ele é novo, que é um serviço que a gente não conhece, ele não só ajuda, como ele vem mudar conceitos também. Sem dúvida. Nós temos hoje aqui no Rio Grande do Norte, nós estávamos conversando sobre isso, a Comissão de Odontologia Hospitalar e Medicina Oral do Rio Grande do Norte, que é do nosso conselho, né, da qual eu sou presidente, Cecília faz parte também. E nós, enquanto comissão, estamos lutando, né, junto com as outras comissões, isso de uma forma geral, nacional, para que esse projeto de lei se torne realidade, se torne não mais um projeto, né, mas de fato uma lei.
né? Então, o que a gente quer é que todas as pessoas tenham acesso, tanto nos hospitais públicos como nos hospitais privados, tenham acesso ao cuidado diário, né, do dentista, do cirurgião dentista, para que a gente possa realmente diminuir os custos daquele hospital, melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir a quantidade de dias que aquele paciente fica internado. Obrigada pela participação de vocês aqui. O Band Mulher de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente tem um encontro marcado amanhã às 2 horas. Eu espero você. Tchau, tchau.